Olá, sejam bem-vindos ao JR Agro. No programa de hoje você vai ver que a Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixe-BR, apresentou um projeto ao Ministério da Pesca e Aquicultura que pede a isenção de impostos, como PIS e COFINS, que incidem sobre o preço da ração. Se aprovado esse projeto, o impacto positivo ao setor pode chegar a 167 milhões de reais por ano. Para falar sobre esse e outros assuntos, é que nós conversamos hoje com o presidente executivo da Peixe-BR, Francisco Medeiros. Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, é muito importante nós estarmos aqui, afinal de contas, essa é uma importante proteína no dia a dia dos consumidores. Não só pelo sabor, mas pela saúde. Com certeza. E antes de começar esse bate-papo, vale lembrar que toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. Tem ainda a versão em podcast, que você pode acessar no seu aplicativo preferido. Ô Francisco, diz para mim uma coisa, por que é que o setor da piscicultura está pleiteando essa isenção? Peixe de cultivo no Brasil, que hoje é predominantemente tilápia, com 63%, depois vem o pacu, tambacu e o tambaqui, que são peixes nacionais, com mais de 20%, e tem tido um crescimento bastante significativo nos últimos anos. E nós verificamos que proteínas importantes no cardápio do brasileiro, como suíno e aves, são isentos de PIS, COFINS. E o que nós pedimos ao governo foi uma isonomia tributária, porque hoje o consumidor, ao chegar no mercado, verifica, olha, o peixe está mais caro, mas um dos motivos é exatamente que ele está pagando um imposto sobre um produto que deveria ter a mesma política de outras importantes proteínas, como suíno e aves aqui no Brasil. Então a gente está pedindo essa isonomia tributária para que a concorrência possa ser leal e nós possamos principalmente dar oportunidade a todas as pessoas de colocar no seu prato peixe de cultivo. Vocês já fizeram uma estimativa, por exemplo, do percentual que esse produto na ponta, eu chegando lá ao mercado para comprar minha tilápia, meu tambaqui, poderia pagar mais barato sendo aprovado esse projeto? Claro. Nós conversamos com a Embrapa Pesca e Aquicultura e seu departamento de economia fez exatamente esses estudos dos últimos meses, dos últimos anos, e nós identificamos que isso vai reduzir em 4,5% o preço do consumidor, lá na ponta para o consumidor. E isso é bastante significativo, haja vista que nós vivemos num momento em que o poder aquisitivo está bastante restritivo e cada vez mais nós queremos que um número maior de pessoas consumam proteína. E por que exatamente sobre o preço da ração acaba sendo aí o insumo mais dispendioso para o setor, Francisco? No caso da piscicultura, corresponde a mais de 70% do nosso custo de produção. É muito, hein? É muita coisa. Então, quando eu comparo especificamente sobre a ração, é 9%. Sobre o custo total, dá em torno de 6,5%. Então, é muito significativo. É uma atividade que depende muito, principalmente, de milho e soja. Isso que eu ia te perguntar, porque quando nós falamos de aves, quando nós falamos de suínos, nós já atrelamos imediatamente a palavra ração à nossa cadeia produtiva de grãos. Com os peixes também é assim? A mesma coisa, não tem diferente. Com um fator mais importante, o nosso sistema de produção de ração é mais caro do que o sistema de produção de ração de suíno e de aves, por um fator interessante. Depois que se fabrica a ração farelada, nós colocamos essa ração numa máquina que chama extrusora, que é a mesma máquina que faz skinny, salgadinhos, Olha. E damos para os peixes. Então os peixes comem salgadinhos de ração. Agora, diga uma coisa, no âmbito do trâmite dessa proposta, como é que o ministro André de Paula recebeu isso aí? Vocês estão otimistas? Claro, nós estamos otimistas por um motivo muito importante. Nós temos um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional já há uns 4 anos, o deputado Luiz Nishimori. Nós fizemos um estudo jurídico e identificamos que isso pode ser feito via decreto. Então, o que nós levamos para o ministro André de Paula foi o estudo jurídico que permite que o presidente possa fazer via decreto, o estudo da Sindicações demonstrando o impacto no custo de produção e o estudo da Embrapa demonstrando o impacto no preço do produto. Então, hoje, o ministro André de Paula está subsidiado, ele pode chegar até o presidente da República e falar, olha, fica a teu critério. Então, a gente colocou a bola no gol para o governo chutar literalmente. E vocês acreditam que, pelo que eu estou entendendo, vocês estão bem otimistas que isso aí vai passar? Nós já estamos aí fechando o primeiro semestre, essas coisas todas. Já fechamos, na verdade.
E quando é que isso aí já poderia entrar em vigor? Bom, se ele acatar, isso é um processo extremamente imediato, porque o decreto pode sair segunda-feira no Diário Oficial. Tá? Inclusive, a gente até deu o esboço do decreto. É lógico que tem que passar pelo Ministério da Economia, que é quem acaba definindo essas políticas. Mas, como o governo atual tem como uma das principais políticas a questão da segurança alimentar, essa é uma ação, é uma agenda positiva para o governo para melhorar a questão da segurança alimentar e mais pessoas possam ter acesso à proteína. Afinal de contas, a gente mede a capacidade e o nível de desenvolvimento pelo povo pela quantidade de proteína que ele está ingerindo. Correto. Agora, quando nós pensamos nessa produção, quais são as principais espécies que o peixe de cativeiro, de cultivo, está investindo? Bom, hoje aproximadamente 65% de tudo que se cultiva no Brasil é tilápia. Porque a tilápia é uma commodity mundial. Da mesma forma que a gente tem commodity de soja, é mesmo? É uma commodity. Puxa, ela é produzida em 90 países e comercializada em 140 países. É o St. Peters? É St. Peter. Para você ter ideia, o ano passado nós exportamos tilápia para 42 países. Então, assim, por ser commodity, o empreendedor brasileiro rural sabe muito bem trabalhar com commodity. É um dos melhores empreendedores do mundo na área de commodity. Por isso que ela tem uma expansão tão grande. Na sequência, vem os peixes da região norte, centro-oeste e norte, que é o pacu e o tambaqui e a caranha ali do Araguaia, que são o segundo grupo. Mas, de longe, a tilápia é a que tem maior taxa de crescimento. Por quê? Porque atende a todos os mercados. Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, qualquer parte do mundo consome tilápia. Agora, Francisco, eu vou te dar uma percepção minha, enquanto repórter, que viaja por esse país aí, em função do nosso trabalho, aqui no Jornal da Record. Muitas vezes a gente chega num local, talvez seja uma conversa não muito bem acabada no que diz respeito ao marketing. E quando você chega, as pessoas falam assim, olha, o peixe que eu tenho aqui é de rio, não é esse de tanque, não. Ou seja, parece que está dando um voto negativo para o peixe cultivado pela piscicultura. Como é que nós podemos entender esse discurso daquilo que é dito e da realidade? Porque eu vou ser sincero, eu gosto muito. Isso realmente ainda acontece em algumas regiões, principalmente na região norte e parte da região centro-oeste, onde culturalmente as pessoas consumiam e consomem muito peixe do rio. Mas isso já está mudando há alguns anos e, inclusive, hoje, com a entrada das agroindústrias do setor de aves e suínos que entraram na produção de tilápia e leva a tilápia para qualquer parte do Brasil, se você for hoje lá, agora está próxima à festa de Parintins, no Amazonas, se você chegar lá no supermercado, você vai encontrar tilápia provavelmente produzida em São Paulo, no Mato Grosso do Sul. Então, esse é um processo de mudança. Isso ele faz exatamente porque o consumidor ainda do peixe tradicional é um consumidor que tem uma faixa etária alta. Nós estamos hoje vinculando a tilápia mais o consumidor, principalmente crianças e adolescentes que estão vindo do Japan Food, que vai no restaurante japonês, estão aprendendo a comer, esse come filé de tilápia. Se você fornecer um produto tipo um pirarucu, uma pescada amarela, ele vai achar o sabor muito forte e não vai gostar. Então nós estamos exatamente no momento de transição. Um exemplo, o pintado, que durante muitos anos foi o rei dos filé no Brasil, hoje perdeu para a tilápia porque a produção não atendeu a demanda e, principalmente, se você chega alguém pedindo, eu quero um pintado, você pode olhar que ele tem mais de 45 anos, aquela pessoa. Por conta que ele comeu esse peixe na sua infância, na sua adolescência. Então, nós estamos exatamente nessa fase de transição. E aquela mujica de pintado que faz lá em Mato Grosso, que você conhece bem, faz com a tilápia também? Faz com a tilápia também. Mesmo? Inclusive, na Peixe BR, a gente tem uma campanha, chama-se Coma Mais Peixes, né? Que a gente faz, inclusive, igualzinho com tilápia. Para quem não conhece a mujica de pintado, na verdade, é um ensopado que é feito com as postas do pintado, então você já dá para fazer com a tilápia e outros peixes, eu fico mais feliz. E o grande mote do sabor é que coloca a banana da terra para cozinhar junto. Exatamente. Agora me diz uma coisa, eu acredito que também o peixe, via piscicultura de criame, digamos assim, acaba sendo ecologicamente mais correto, porque você não tem aquelas preocupações inerentes à pesca. É sustentável. Sustentável. Hoje a gente trabalha exatamente esses aspectos de sustentabilidade. Faz exatamente 2 anos que a produção de peixe de cultivo no Brasil ultrapassou a produção da pesca no Brasil. Isso dados da própria Embrapa. E quando nós tratamos, vamos dizer, de peixes de cultivo, primeiro, existe um rigor muito grande com relação às questões de licenciamento, com relação à utilização de água, todas têm outorga, com relação aos efluentes, mas principalmente
com relação à qualidade do alimento que aquele peixe recebe. E o Brasil é um dos países privilegiados, que é um dos únicos países que a base da ração é vegetal. Então, isso é mais biodegradável e isso é mais sustentável. Então, nós podemos falar, a piscicultura brasileira é a piscicultura mais sustentável do mundo. E tem monitoramento. Enquanto a pesca, existe a regulação do governo, mas é uma extensão muito grande, claro, e nem sempre a gente consegue fazer isso de forma adequada. Quando eu citei a pesca, eu pensei na pesca em rios, né? Sim, ou seja, a claro, pesca de água doce, que tem toda aquela questão do defeso, enfim, por isso que eu fiz esse comentário, na verdade. Claro. Não entrei na questão da pesca marítima, marinha, isso, que aí é um outro tipo de negócio, né? É bem diferente porque envolve um investimento maior, barcos de pescas maiores, claro, mas nós temos, principalmente na região norte, a pesca continental é muito forte. Sim. Agora, como é que nós podemos pensar no consumo de peixe per capita pelo brasileiro? Nós já evoluímos no que diz respeito a essa proteína ou ainda estamos engateando? Estamos engateando. É mesmo. Nos últimos anos a gente tem um crescimento do consumo de peixe de cultivo, mas nós temos uma queda do peixe da pesca. Então nós estamos patinando algo em torno de 9,5 kg a 10 kg já faz uns 4, 5 anos. Tá? E isso é muito baixo, a média mundial é de 20 quilos e para você ter uma ideia, o continente africano consome mais peixes per capita do que o brasileiro. Então, historicamente, a gente fez opção por outras proteínas, inicialmente bovino, suíno e nos últimos 40 anos aves, e somente agora que a gente está retornando para o peixe de cultivo. Por isso que a tilapicultura cresceu nos últimos 6 anos 10,5% ao ano, porque nós estamos correndo para ganhar o tempo perdido que tivemos em não consumir tão importante proteína. Você acredita que talvez alguns programas, como o que se refere à alimentação escolar, introduzindo mais peixe, por exemplo, na merenda, poderia incentivar o estímulo desde pequeno para que não seja algo minimamente estranho? Extremamente importante, porque as memórias olfativas acontecem, vamos dizer, nos primeiros 7 a 10 anos da vida da criança. Isso é fundamental, alguns estados já têm políticas bastante específicas para isso. O setor produtivo também atua desenvolvendo produtos específicos para a merenda escolar que sejam mais baratos, porque isso é importante. Às vezes ele não consome porque o diretor tem pouco dinheiro para comprar o alimento. Mas isso é uma das principais ferramentas, está acontecendo. Agora, melhor do que isso, quem mais ajudou no aumento do consumo de pescado no Brasil, eu falei há pouco, foi os restaurantes japoneses. Olha. Toda criança gosta de restaurante japonês. É verdade. E todo restaurante japonês tem peixe. Como é que está a distribuição dessa produção pelo Brasil? Quais são os estados que estão liderando esse ranking? Bom, essa é uma corrida que aconteceu nos últimos 7 anos, Olha, literalmente. Para ter uma ideia, em 2014 o estado do Mato Grosso foi o maior produtor de peixes de cultivo no Brasil. O ano passado, um CNPJ do Paraná já produziu mais peixes do que o estado do Mato Grosso. Uma empresa? Uma empresa. Mais do que um estado inteiro? O Paraná disparou, para você ter ideia, hoje é o estado que mais produz 30% do peixe produzido no Brasil. O segundo estado, que é o estado de São Paulo, produz menos da metade do que o estado do Paraná. E há 7 anos eles produziam muito pouco. Então, por que isso aconteceu? Porque foi exatamente lá que a agroindústria de suínos e aves entrou no negócio de tilápia com a mesma estrutura, sistema de integração, cooperativas, industrialização e comercialização de uma maneira bem profissional. Praticamente todas as empresas produtoras de proteína animal no Brasil, de suíno, aves e bovinos, já estão na tilápia. Falávamos dessa pujança dos paranaenses no que diz respeito à piscicultura, e que é algo muito novo. E você fez uma relação direta com essa interação entre a produção do agronegócio e entre a produção da piscicultura. Eu penso num outro detalhe. A piscicultura também tem um diferencial que você pode usá-la, no bom sentido, com propriedades pequenas, né? Você não precisa de muita terra. Exatamente. Isso ajuda? Claro que ajuda. As 2 maiores empresas produtoras de tilápia no Brasil são paranaenses, são 2 cooperativas, e inclusive o tamanho médio das propriedades de 3,5 hectares, ou seja, pequenos produtores. É muito pequeno. Essa é uma característica interessante. Mas por que se tornou interessante para o pequeno produtor? Porque é o seguinte, nós aqui no Brasil temos a tilapicultura mais desenvolvida tecnológica do mundo.
Não tem ninguém nem perto da gente. A produtividade do Paraná é a maior produtividade do mundo por hectare. Vou te dar um exemplo. A média mundial é em torno de 10 a 20 toneladas por hectare. A média do Paraná é de 50 toneladas por hectare por ciclo. Então se produz aproximadamente aí, faz um ciclo e meio, 70 toneladas por hectare ano. Aí um pequeno produtor começa a ter uma renda significativa e esse é um dos motivos que faz com que a atividade cresça, principalmente no Paraná. E os paranaenses também são muito hábeis no que diz respeito ao negócio funcionar por meio de cooperativas. A piscicultura também tem entrado por esse caminho? Do mesmo jeito. Quem está nos ensinando a como transformar isso num business que atende todas as cadeias de pequeno, médio e grande, é os paranaenses. Começou pelas cooperativas, hoje já entrou a agroindústria, que são aquelas empresas que trabalham no sistema de integração, e nós temos uma característica diferente, principalmente aqui no estado de São Paulo, Minas e no Mato Grosso do Sul, que já são as empresas verticalizadas, que são grandes empresas que produzem desde a genética, a ração, a produção, frigorífico e processamento. Então esse sistema de integração e sistemas de empresas verticalizadas é o modelo que fez com que a tilapicultura desse essa explosão. Vamos voltar mais uma vez para o Mato Grosso, que é onde nós demos um exemplo. Para você ter ideia, a produtividade média nossa no Mato Grosso é em torno de 7 toneladas por hectare ano. E aí eu estou falando do produtor do Paraná que está fazendo 50 toneladas por hectare ciclo. Então ele faz um ciclo e meio por ano. Então 10 vezes a produtividade do estado do Mato Grosso. Com isso ele incorpora o pequeno produtor ao sistema produtivo. Sim. Porque ele não precisa ter grandes áreas. Agora, qual é a diferença entre o produtor de Mato Grosso e o produtor do Paraná? Por que essa diferença é tão grande? Por conta da espécie. Ah. Por conta da espécie. Os nossos peixes nativos, o pacu, a tambatinga, o tambacu e o tambaqui, não permite fazer adensamento porque são animais selvagens. Correto. Enquanto que a tilápia é um peixe doméstico, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo já se criava a tilápia, né? Fala-se São Peter porque ali no Rio Jordão, existe tilápia no Rio Jordão, uma espécie específica, e conta-se que o milagre de Cristo foi feito com tilápia. Por isso que é São Peter. Olha só, eu conheci justamente em Mato Grosso, lá no Nortão, na cidade de Paranaíta, um modelo de piscicultura extremamente interessante, que se eu não me engano eram tambaquis, ou tambacu, não sei bem qual dos dois. Tambaqui com papem. Com pape, e eles se utilizavam de áreas até então abertas na floresta, áreas abertas por meio da permissão legal, e eles faziam ali um criame extremamente interessante, e eu me lembro muito bem que eles pegaram um peixe para que nós pudéssemos, inclusive, comer. Claro. E ele ainda me falou um detalhe, uma vez colocando a mão no peixe, ele tem que sair da água, porque isso pode trazer fungo para a pele, enfim, para as escamas. Por que eu estou te dizendo isso? É extremamente sensível e aí eu entendo quando você fala também sobre tecnologia. Tem que saber trabalhar, né? Muito. E os peixes nativos são mais. Para você ter ideia, o nosso pacote tecnológico, no caso da produção de tilápia, hoje as tilápias são vacinadas, injetável, contra 4 enfermidades. Vacina em peixe? Vacinas. E até pouco tempo atrás a gente pegava peixe por peixe e injetava manual. Hoje nós, aqui no Brasil, começou a primeira máquina automatizada do mundo de vacinação. O peixe entra numa canaleta, tem uma câmara que faz a leitura do peixe e na sequência ele já passa para a injeção saber exatamente aonde vai aplicar para não machucar. Então esse é o nível de tecnologia que a gente tem, porque quanto menos a gente mexe nele, menos risco você tem com relação à saúde do peixe. E você disse que essa máquina, essa automatização é pioneira no mundo. Pioneira no mundo. Essa tecnologia é nossa? Parte da tecnologia brasileira e parte de tecnologia estrangeira, é lógico, mas produzida aqui no Brasil. Por quê? Porque o nosso empreendedor rural assimila a tecnologia muito facilmente. Sim. Nós temos um custo Brasil muito alto, que toda vez que eu preciso aumentar a mão de obra, eu perco competitividade. Por isso que a gente automatiza o nosso agronegócio. Me fala um pouquinho sobre o perfil, então, desses trabalhadores, dessas pessoas que estão entrando nesse negócio. Você já deu uma deixa dizendo que os jovens gostam muito de peixe em função até dos restaurantes japoneses. Será que o produtor mais jovem também está indo pelo caminho da piscicultura? Está indo também exatamente por esse aporte tecnológico. Para você ter uma ideia,
não só no Paraná, mas em outros estados brasileiros, os sistemas são totalmente automatizados. Existem sondas dentro da água que identifica a temperatura, que identifica o oxigênio, sistema de alimentação automático, ele joga alimentação através de inteligência artificial a hora que o peixe precisa, diminui, liga aeradores para incorporar oxigênio a hora que precisa, e isso atrai principalmente as startups. Hoje, a gente tem 3 grandes feiras nacionais do setor, e em todas elas tem eventos de startups das universidades e do Brasil inteiro, trazendo tecnologia. Então, se tornou um hub de desenvolvimento, um hub tecnológico. Por isso que a gente tem tantos avanços significativos. Realmente é deslumbrante o que a gente vê. Entrar nesse negócio, pensando num pequeno produtor, Ok. o custo inicial é alto? Eu não falo questão de custo. Você tem que verificar outros fatores. Primeiro, existe produtores de insumos próximo a você, de ração e de alevinos? Segundo, para quem você vai vender esse produto? Hoje a gente recomenda que você faça um bom estudo de viabilidade econômica. Eu preciso de um economista, mais do que saber como lidar com peixe. E você tem que ter ou um contrato de venda, de pré-venda com o frigorífico, ou você está atrelado a um sistema de integração, onde a empresa integradora vai te entregar insumos, vai te dar assistência técnica e vai pegar o teu peixe. O produtor pequeno, fora disso, o risco é muito grande. Então, não é especificamente o tamanho, mas o modelo que você está inserido. Produtor sozinho, como dizia o nosso ex-governador do Mato Grosso, catitu fora do bando é comida de onça. Então, peixe, ano e cardume, produtor tem que andar junto. Quando nós pensamos em peixe, naturalmente nós pensamos na logística que tem que ter nesse setor, sobretudo pela perecibilidade da carne. Sim. Como é que vocês trabalham com isso, já que a gente está num país de dimensões continentais, hein? Isso aí é um fator? Por isso que eu falei, ao iniciar o negócio, você já tem que estar sondar. próximo ao frigorífico. Hoje, praticamente, quase toda a tilápia produzida no Brasil chega viva ao frigorífico. Chega viva? Chega viva ao frigorífico. Por isso que você não pode estar mais do que 150, 200 quilômetros, em média, do frigorífico. E por que ela chega viva? Por conta da qualidade. Então, a hora que entra, ela é feita um sistema de insensibilização, da mesma coisa que das outras espécies. É feita a sangria, processamento e já entra no gelo. Então, quando as pessoas perguntam hoje, olha, é melhor o peixe fresco ou o peixe congelado? Eu posso falar para você que o peixe de cultivo, o congelado, é igual ou superior qualidade ao fresco, pelo processo produtivo que foi aplicado hoje, que é utilizado hoje. Ô Francisco, nosso tempo já está terminando e eu queria que você me deixasse aí uma referência, um caminho para quem assistiu esse nosso bate-papo e quer conhecer mais, quer tentar entrar nesse negócio e por que não virar um produtor? Faz o quê, hein? Então, eu vou falar para 2 pessoas. Eu vou falar para o produtor e o produtor que come peixe também. Tá. A primeira coisa, nós temos a associação, tem um site, chama peixebr.com.br. Nós temos o Anuário da Piscicultura 2023, com todas as informações do setor, estado por estado, com todos os detalhes da cadeia produtiva. Aquela pessoa que se interessa pela atividade, abaixa, é gratuito e faça um raio-x do setor. Lá tem informações para isso. A partir disso, ele inclusive tem lá no anuário a quem procurar para seguir adiante. Eu recomendo de imediato, procure o Sebrae, procure o Senar ou procure o órgão de extensão do seu estado, porque lá terão técnicos capacitados para orientá-lo. Francisco, foi um prazer poder conversar contigo. Quanta informação boa. Espero que da próxima vez a gente consiga comer um peixinho junto, né? Teremos tempo para isso. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. O JR Agro vai ficando por aqui. Lembrando que toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record TV. E olha que bacana, tem ainda a versão em podcast no seu aplicativo preferido. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.